A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amanhã nós vamos refletir na lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical. E eu gostaria de deixar apenas uma introdução do que vamos aprender. Se você desejar aprender mais e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, da Palavra de Deus, né? Eu te convido a participar dessa aula presencialmente às 9 da manhã, tá bom? Tenho certeza que você só tem a ganhar com isso. Essa lição tem como título Jacó, um pecador que quer mais de Deus. Ou seja, não era apenas o Esaú, o irmão de Jacó, que vimos na lição passada, né? O pecador dessa família, né? O Jacó também era um pecador, só que um pecador que valorizava as coisas espirituais a despeito do seu irmão, né? Diferente de Esaú. Então essas duas lições servem como termômetro, né, para a nossa vida espiritual, para qual dos dois lados eu estou pendendo, né? Para as atitudes de Esaú ou para as de Jacó? Irmãos, a gente precisa entender uma coisa: ninguém é melhor que ninguém diante de Deus, né? O que faz a diferença para Ele são as nossas atitudes, as nossas escolhas. Quando Deus disse lá em Malaquias capítulo 1, versículos 2 e 3, amei a Jacó e aborreci a Esaú, ele se refere às atitudes de ambos, né? Porque em João 3,16 diz que Deus amou todo mundo, inclusive o Esaú. E da mesma forma que haveria aceitação para a oferta de Caim, se ele ofertasse como Abel, com amor, também Deus não rejeitaria Esaú se ele valorizasse as bênçãos da primogenitura, né? Tudo isso aconteceu não foi porque Deus disse antes deles nascerem, né? Mas Deus disse antes porque Deus já sabia que isso ia acontecer. Isso fala da onisciência de Deus, né? E Paulo foi bem claro quando escreveu aos Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Claro, aqueles que estão sem Cristo, né? Só que existe o pecador que se arrepende dos seus pecados e o que não se arrepende. Tem o pecador que inclina para as coisas da carne e o que inclina para as coisas do Espírito, né? E Jacó era então um pecador que queria mais de Deus, que se inclinava para as coisas do Espírito. Mas como eu já disse, né, irmãos, é apenas uma introdução, então não será possível aprofundar em cada item. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pontos importantes dessa lição, e um deles é que problemas não surgem para se fugir deles, né? E sim para serem resolvidos da melhor maneira possível, a maneira bíblica. Depois que Jacó se aproveitou da fraqueza espiritual de Esaú e recebeu a primogenitura com seus direitos, ele foi ameaçado pelo irmão e fugiu para bem longe. Mas ao retornar, 20 anos depois, o Esaú ainda pretendia matá-lo, ou seja, o problema ainda estava lá, né? Então os problemas surgem, mas para serem resolvidos, né? E conforme nos ensina a palavra de Deus. E qual a maneira bíblica de se resolver esse tipo de problema? Buscando a reconciliação, né? Jesus disse: quando trouxeres tua oferta ao altar, e não podemos esquecer que Jacó fez um voto com Deus de ofertar seu dízimo, né? Quando trouxeres tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta, reconcilia-te primeiro com teu irmão, então vai e oferte, né? Por que Jesus não disse: se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, vai e reconcilia-te com ele, né? Mas disse: se teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai e reconcilia-te com ele. Porque normalmente quem bate não sente e se esquece, né? Agora quem apanha é que sente e não esquece. O Jacó bateu em Esaú e se esqueceu, né? Ele só foi se lembrar quando ele estava retornando 20 anos depois e alguém disse que o Esaú ainda pretendia matá-lo e estava a caminho com esse propósito no coração. Então ele buscou a Deus em oração para apaziguar o coração de Esaú e eles se reconciliarem, né? Mas e se ele não quiser reconciliar? Bom, a partir do momento que eu propor no meu coração receber o perdão de um irmão e orar para Deus trabalhar no coração desse irmão, Deus vai operar sim, né? E o problema será resolvido.
Jacó fez isso apenas 20 anos depois, poderia ter feito antes, né? Mas fez 20 anos depois, ele estava disposto a reconciliar, orou, e Deus trabalhou no coração de Esaú, que ia ao encontro de Jacó, ainda para matá-lo, né? E no caminho Deus apaziguou o coração de Esaú e ao invés de matar o seu irmão Jacó, ele o abraçou e beijou, né? Então, meus irmãos, não fujam dos problemas, né? Procure solucionar na direção de Deus. Tudo bem que tem um item nessa lição que vai destacar Deus falando para Jacó fugir do sogro Labão, só que o contexto ali é outro, tá bom? O propósito de Deus com Jacó não era em Padã, e sim na terra de seus pais. Por isso que Deus vai mandar ele fugir, sim, de Labão. Outra lição que eu aprendo nessa história de Jacó é a eficácia da lei da semeadura, irmãos, que está registrada em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não adianta, o que você plantar é isso que você vai colher. Não adianta fugir para Padã, como fez Jacó, ou para a China, para a Austrália, para o outro lado do mundo, né? A lei da semeadura que foi estipulada por Deus, ela age em todo mundo. Da mesma forma que o Jacó se aproveitou da fraqueza espiritual do Esaú e tomou a primogenitura dele, e usando para isso um engano, né? Ele enganou o próprio pai que estava na escuridão de uma cegueira física. Assim também Jacó viria a ser enganado pelo seu sogro Labão. O Labão entregou a Leia, a irmã mais velha de Raquel, que era a preferida de Jacó, né? Usando como pretexto também a primogenitura, né? Que a mais velha deveria se casar primeiro. E Jacó, ele foi enganado na escuridão do quarto, né? Ele não percebeu que era a Leia que estava ali no lugar da Raquel, né? Então, não tem jeito, irmãos. O que o homem semear, isso também ceifará. Será que o Labão conhecia o Jacó e sabia o que ele fez com Esaú e o Isaac? Não, né? A Bíblia diz que não. Se ele conhecesse e por isso enganasse o Jacó também, não seria a lei da semeadura que estaria em ação, mas uma vingança pessoal, né? E nós não podemos confundir vingança com a lei da semeadura, tá? A vingança é premeditada, né? A lei da semeadura ocorre naturalmente. Enfim, no final, Jacó teve o seu nome mudado para Israel, aquele que luta com Deus, após Jacó lutar com um anjo no val de Jaboque, uma espécie de teofania, né? Quando Deus se manifesta como anjo. Então, não foi só o caráter de Jacó que foi transformado quando ele propôs querer mais de Deus. O Senhor mudou o seu nome e a sua história também. E isso nos mostra o quanto a vida cristã também é acompanhada de constantes transformações, começando de dentro para fora, né? No interior do nosso coração. E no final também temos a promessa que aquele que vencer também receberá uma pedra branca com um novo nome, né? Que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, ótimo final de semana. Conto com vocês amanhã na IBD às 9 da manhã, tá bom? Fiquem com Deus.